E se o amor se manifestar, erguerei o que não se ergue, morrerei do que não se morre. E se o amor sucumbir, hastearei no vazio a bandeira do nada. São versos da minha convidada de hoje do programa Cena Aberta, Marleide Lins. Ela que é escritora, produtora, editora e muito mais, que a gente vai saber conversando com ela hoje aqui no programa. E já de cara, Marleide, queria dizer que é um imenso prazer. Faz tempão que a gente ensaia essa conversa aqui no Cena Aberta, né? É verdade, alguns impasses, alguns problemas, mas ainda bem que tudo tem seu tempo e o tempo é este. E o tempo é esse. Muito obrigada. Eu que agradeço. Tempo esse, né, praticamente ainda no início de 2016, quando ela poderá falar dos planos também, né, para esse ano, principalmente como editora. Bom, eu estava lendo aqui no seu material de release que você mandou para mim, você publicou seu primeiro trabalho, seu primeiro livro, aos 17 anos. Exatamente. Era um tipo de mascote da chamada geração mimeógrafo, geração pós-69. Era uma geração que envolvia poetas como Menezes de Moraes, o próprio Cineas Santos, José Magão, William Melo Soares, né? E então eu participava desse grupo, né? Desse grupo seleto de pessoas que escreviam e que liam muito, praticamente como uma mascote, porque eu era mais nova da turma. Né? Subvivo, sempre. Subvivo, um pequeno livro, um little book, né? Impresso em mimeógrafo. Inclusive, grandes artistas, grandes poetas começaram com esse tipo de trabalho no mimeógrafo, que se tornava mais prático, mais acessível de se produzir e também muito rápido, de certa forma. Não tínhamos acesso às editoras e praticamente aqui no Piauí não tinha essas editoras formais, né? Para possibilitar a difusão da nossa obra, era necessário que nós trabalhássemos dessa forma alternativa. Né? Bom, e depois disso aí, você também publicou vários outros trabalhos. Eu vou chegar no papo da gente também, falando sobre o seu trabalho de editora mais adiante, mas eu queria fazer assim, uma espécie de linha do tempo com você em relação aos seus trabalhos. Olha só, Sem Plano e Sem Piloto. Sim, é um trabalho que eu realizei, um pequeno livro também, mas já em gráfica, que eu publiquei em Brasília, né? São trabalhos... Por isso essa brincadeira com trocadilho, né? Plano piloto. Sem plano, sem piloto. É tipo assim, um trabalho com poemas minimalistas, né? Assim, a base do Recai, outros não. Que tinham uma certa, digamos assim, não deixava de ter uma brincadeira, uma ludicidade mais séria, né? Falando da relação de quem sai daqui e vai para Brasília e percebe que naquele momento eu estava praticamente sem planos e sem piloto. Quase né? sem lenço e sem documento. Exatamente, quase sem lenço e sem documento, né? Tipo assim, vivia a minha juventude e não me arrependo de nada. Eu acho que todo esse meu processo existencial foi muito produtivo. Olha que maravilha. Isso foi em 1985, eu estou com a listinha. Gente, a lista não é pequena, de jeito nenhum. Depois, no ano de 92, veio 8 para ela. Do que se trata exatamente esse trabalho? 8 para ela são poemas, também são haikais, direcionados, são poemas, haikais direcionados à pessoa feminina, entendeu? Foi uma homenagem que eu quis fazer assim, no período de 8 de março, né? Aí fiz um livro também pequeno, em homenagem às mulheres. E que foi prefaciado por nada mais, nada menos que Manuel Paulo Nunes. Não, o Manuel Paulo Nunes, ele prefaciou um outro livro. Os sinos que dobravam em silêncio. Isso. Inclusive, o que eu noto nas tuas obras é essa questão dos trocadilhos e fazendo referência, um resgate, de repente a um monumento, uma cidade, como esse primeiro que a gente citou em relação ao plano piloto, sem plano e sem piloto. Os sinos que dobravam em silêncio. Tem uma obra maravilhosa, Por Quem os Sinos Dobram. Exatamente. Então, eu percebi
que a literatura, ela age de uma forma silenciosa, né? E os sinos dobram para os poetas de uma forma silenciosa, né? Velada, às vezes, né? Depois é que essa literatura ela passa a ter eco, né? A ter outras vozes, mas quando ela aparece para a gente, ela aparece de uma forma solitária e silenciosa. Para você, por quem os sinos dobram? Os sinos dobram, eu acredito que para as pessoas sensíveis, né? Para as pessoas de sensibilidade e de bom coração. É isso. Essa obra, inclusive, teve uma projeção fora do país. Sim, né? sim. Conta pra gente como foi essa tua experiência. Tanto essa obra quanto a posterior a ela que eu acompanho. Depois dessa obra aí, eu publiquei um livro chamado Externo Externo, que foi um livro bilíngue, aliás, trilingue, em português, inglês e francês, que foi publicado ali, lançado na Irlanda, né? A tradução inglesa foi feita por um irlandês, né? Teve um acesso muito interessante num evento chamado Festival de Verão na Irlanda, né? Foi lançado lá. E depois desse outro livro, nós lançamos um livro, que foi um livro que eu trouxe agora, que foi em 2010, chamado Plexo Solar, Plexo Solare. Esse que também foi Itália, na Itália. Em parceria com a instituição italiana chamada Villaggio Globale, né? Essa entidade nos convidou para lançar um livro, né? Participar de um evento de verão também na Itália. E o resultado dessa parceria foi esse livro, né? Que foi lançado em 2010 em Ravenna e depois na Bolônia. Quando que entra em cena a Marleide Lins, editora? Olha, tudo surgiu quando nós percebemos, algumas parceiras minhas, né, a necessidade de nós, como escritora, também assumir um papel de editora. Por quê? Porque a gente percebeu que havia uma lacuna na historiografia literária piauiense. As mulheres sempre participaram desse processo literário do estado do Piauí. Mas não eram apontadas como tal. Eram invisíveis, não participavam das antologias.